assim, para o pessoal entender um pouquinho mais, assim, como que funciona o quinto andar na parte de ciência, na parte de mais de ciência de dados e tecnologia, como que é a organização lá dentro? Uma pessoa que entra, quais são os níveis que tem lá dentro? Mais ou menos para a pessoa ter uma ideia do organograma e organização lá dentro, assim. O quinto andar está dividido em diversos níveis. A gente tem, por exemplo, a banda, os níveis de senioridade de um engenheiro que entra no nível 1 pode chegar até o nível 11, por exemplo, né? Então, a gente tem uma estrutura hoje de ligas, tribos e squads, né? A gente está dividido naquele modelo ali, mais ou menos baseado no Spotify. A gente tem as nossas ligas de negócio, né? Olhando tanto para o aluguel quanto a venda. E, por exemplo, a parte de engenharia de dados está numa liga que chama de plataforma, que é uma liga cross, que olha para o negócio como um todo, né? Então, cuidando ali de governança de dados, de uma forma mais de construção mesmo de plataforma, né? Então, a estrutura de dados está mais ou menos aí. Agora, os times de engenharia de software, eles já estão distribuídos na estrutura como um todo. Então, todas as frentes de negócio, em times, né, que a gente chama aqui de tribos e squads. Então, a gente tem uns heads, a gente tem o nosso CTO, né, o André Penha, a gente tem alguns heads ali abaixo dele, também algumas gerências um pouco mais seniors e também os tribe leads e os squad managers e os desenvolvedores abaixo. Mas, assim, num ambiente extremamente horizontal, né, bem colaborativo, então a gente não olha muito para hierarquias, no sentido de a gente tem pessoas que entram aqui estagiárias e trouxeram soluções que estão implementadas e rodando até hoje. Então, não importa a senioridade que você esteja, né, no quinto andar, você pode já desde o início fazer muito parte ali do negócio, do processo, e tem acesso a todas as pessoas, assim, de uma forma bem orgânica, por assim dizer. Não, bem legal. E o quinto andar, assim, tá crescendo cada vez mais, assim, né? Começou, pelo que eu lembro, começou com mais a parte de aluguel, agora já estamos vendendo, etc. Então, imagino que deve estar precisando de mais e mais pessoas aí para ajudar. E acho que aí um ponto que o pessoal quer saber muito, talvez, é como estão aí de vagas, tem vagas abertas, não tem? E quais são as grandes dificuldades que vocês estão enfrentando hoje para conseguir essas vagas aí, trazer esses talentos aí para ocupar essas vagas? A gente tem muitas vagas, aliás, a gente está crescendo bastante, né? A gente tem muitas vagas projetadas até o fim do ano, em todas as estruturas e em diversas senioridades. Então, por favor, venham. A dificuldade, assim, é que o mercado está muito aquecido, né, Renan? Então, a gente percebe hoje que a concorrência está muito grande, né, em diversos setores. Hoje a gente não tem barreiras geográficas, vamos dizer assim, o que é uma super vantagem para a gente, que a gente pode recrutar do Brasil inteiro, né? Então tem sido super legal. Então, por exemplo, o Nordeste é um polo de tecnologia muito interessante, muito legal. A gente tem trago bastante gente de lá. A gente consegue hoje abordar as empresas fora ali, né, do mercado tradicional e do eixo Rio-São Paulo, né, o que torna isso assim super atraente. Porém, todas as outras empresas também estão fazendo isso, né? Então a gente, além de ter esse desafio de achar o profissional, a gente não abriu mão, né, obviamente, das nossas competências, né? Do que a gente busca aqui no profissional. Então, tanto as competências técnicas quanto as comportamentais, né? A gente olha muito a fundo nisso e como que a pessoa resolve problemas, né? Porque o quinto andar entrou no mercado aí inicialmente de aluguel para resolver o problema do cliente, que era a burocracia ali, né? Com relação a imobiliários e tudo mais. Então, como que essa pessoa resolve problemas, né? Como que ela trabalha em grupo, como que ela toma decisões, como que ela pondera tudo isso. Então, a gente olha muito a fundo, né, esse tipo de soft skill também, né, ou como que a pessoa lida ali no dia a dia, ainda mais no remoto, né, que exige que a gente tenha uma comunicação ali um pouco mais assertiva. Então, o desafio é tanto de encontrar os profissionais, quanto também mantê-los, né, dentro da empresa. Esse é um outro ponto também bem interessante, e como que as pessoas conseguem chegar, né, até a gente e demonstrar também esse interesse e ter sinergia com os nossos valores, né? Acho que é mais ou menos por aí. Não, bem interessante. E, assim, já que você disse que tem vagas, acho que o pessoal talvez queria saber um pouco mais. É claro que você não sabe de cabeça, assim, mas da área de dados mesmo, ciência de dados e da parte de tecnologia, o que te lembra de cabeça, assim, quais são as vagas que estão em aberto, já que, assim, se estão em aberto é porque está faltando conseguir, talvez, profissionais ali, né? Então, de fato, deve ter uma dificuldade em algum lugar ali, mas quais são essas principais vagas ali que estão ali em aberto? Estão muito tempo em aberto, abre de tempos em tempos, só para o pessoal se programar e saber mais ou menos assim. Hoje a gente tem vagas, as maiores dificuldades, tá? Com as vagas que estão abertas há mais tempo, para te falar, assim, de uma maneira bem geral, são as vagas de liderança, né? Então a gente tem bastante vaga de gerência aberta ali em ciência de dados, inclusive. A gente tem um cargo relativamente novo de Machine Learning Engineer,
né, que entra ali na parte de ciência de dados, então uma pessoa com um perfil um pouco mais especialista, né, vindo aqui para a parte de engenharia de dados. Hoje a gente tem um papel que chama Analytics Engineer, que é essa pessoa que faz tanto a interface ali com o time de engenharia que constrói de fato a plataforma, quanto com o time de Data Analytics, que está ali mais de frente com o negócio. Né? Então, a gente tem vagas nessas estruturas, eu não sei te trazer números exatos, né? Mas em dados é isso, mas em engenharia de software, por exemplo, a gente tem, quando eu falo muitas vagas, são muitas vagas mesmo. Então, vamos pensar num universo aí de 30 vagas, mais ou menos. Isso inicialmente, né? Porque a gente sabe que o movimento de expansão ele é contínuo, então muda a todo tempo, né? As priorizações mudam também, então de perfis mais específicos, eu consigo te trazer esses, assim. Mas aí, legal, a pessoa quer saber como que faz para entrar no processo seletivo, como que funciona, mais ou menos, o que vocês puderem falar, claro, mas, assim, quais são os principais pontos que vocês avaliam, desde hard skills, que seriam as ferramentas, os requisitos. Pode dar um exemplo, um case, assim, de um que você já participou, e de soft skills também, assim, como que funciona as etapas e o que vocês acham que é importante e o que não é tão importante. Assim. Eu vou te contar um pouquinho, assim, de uma forma bem geral sobre o processo seletivo, assim, as etapas do processo, né? Então, a gente tem desde a aplicação, né? Então, a gente lê ali todos os currículos, a gente lê um pouquinho das motivações da pessoa candidata ali logo de início, né? A gente tem alguns questionários. A gente, em alguns casos, a gente tem um teste online que entra ali nessa questão de código, né? Então, a gente aprofunda um pouquinho nisso, porque o mínimo de, né, competências técnicas, por mais júnior que a vaga seja, a gente precisa, né, dar uma avaliada. Então, em questão de linguagens, né, a gente usa aqui, o time de dados usa bastante Python, eles precisam ter uma vivência ali, né, já com SQL, com ETL, de modelagem, né? Então, esses são alguns exemplos, assim, de requisitos básicos técnicos que a gente usa e estão ali na descrição da vaga também. E aí, passando pelo teste, né, a gente passa para a conversa com um time de people, né? Então, ali a gente avalia muito essa questão de desafios, como que a pessoa passou por desafios, o que ela aprendeu deles, né? Quais foram as dificuldades, como que ela trabalha ali em equipe, como que ela pondera uma tomada de decisão um pouco mais difícil. Então, a gente vai aprofundando um pouco mais ali na trajetória profissional como um todo. É legal que o profissional, né, que a pessoa se candidata, ela se prepare, mas ela não precisa talvez ter as histórias muito montadas, porque quando a pessoa vem muito preparada, ela pode até se desconcentrar quando vem alguma pergunta que ela não está esperando. Acho que é muito ela ter clareza sobre a trajetória dela, ter um autoconhecimento ali, entender as próprias dificuldades e ter transparência, né, na hora de trazer essas histórias, né, que a gente também tem ali formas de entender, né, se a pessoa está realmente sendo verdadeira ou somente se vendendo muito. Então, depois que passa ali pela etapa de people, que a gente avalia essas questões de soft skills, eles vão para a etapa técnica, né? Aí o time aprofunda ali em arquitetura de dados, em modelagem, estruturação de pipeline, né? Fazem uns exercícios práticos mesmo ali. Então, ali é mesmo que vamos ver se realmente a pessoa entende. Eles também avaliam muito a questão do potencial, né? Especialmente para perfis mais júniores, né? A gente entende que nem todo mundo já vai vir 100% pronto, mas o quão disposta, né, aquela pessoa está a aprender. Então, a gente olha muito para isso, né, Renan? E aí, né, dando tudo certo, a gente já começa a pensar ali, né, numa notícia feliz, eventualmente ali para a pessoa candidata e montar uma oferta.